E aí, moçada, tudo bem? Estamos de volta aqui com o Cine Marxista, seguindo na playlist de Star Wars, e hoje é o episódio 2, O Ataque dos Clones. Esse filme preenche um espaço vazio que muita gente sentiu no episódio 3, que é as justificativas do Anakin se tornar o Darth Vader, assim como também é uma grande oportunidade perdida que os Jedi tiveram de se salvar do seu próprio extermínio, mas pela sua arrogância preferiram atirar primeiro, começar uma guerra, e isso levou ao fim deles próprios. Então, roda a vinheta. O episódio 2 começa lá do letreiro final, nos informando mais ou menos o que houve nesses 10 anos de diferença entre o que ocorreu lá no episódio 1 e o episódio 2. Milhares de planetas revoltados com aquela república corrupta, né, que a gente viu e acompanhou lá no episódio 1, estão decidindo, né, formar um movimento separatista para ter uma outra forma de gestão, que provavelmente vai ser uma democracia liberal, como a gente vai ver mais para frente. A senadora, agora não mais rainha Padmé, está chegando porque tem um voto muito importante no Senado sobre a criação ou não de um exército da república, que não conta com um exército, conta apenas com os Jedi, como os protetores da ordem e da paz. Então eles estão discutindo a possibilidade da criação de uma outra força, né, de um outro braço opressor do Estado. E logo no começo, a Padmé, né, que é toda avançada como uma liberal, como uma humanista, ela sofre um atentado, morre ali uma ama dela. E logo depois desse atentado a gente vê como que está a questão política. Basicamente os Jedi estão avisando ao chanceler que, olha, é bom você chegar a um acordo com esses separatistas ou criar o exército mesmo. Eles não chegam a dizer isso, mas fica meio implícito, porque a gente tem só 10 mil membros, né, 10 mil Jedi para cuidar aí de uma galáxia com centenas de bilhões de habitantes. A Amidala chega nessa reunião, os Jedi falam que pela sua inteligência foi alguns mineradores insatisfeitos em Naboo que causaram esse atentado, ou seja, estão redondamente enganados. E aí a gente começa a ver de uma forma muito mais sutil do que a gente viu lá no episódio 1, que era muito descarado, que tudo que a gente vai assistir nesse filme, novamente foi coordenado pelo Palpatine, pelo Darth Sidious, pelo Imperador, chame como queira, mas dessa forma a gente não fica vendo ele a todo momento, né? Ele coloca as peças nas posições que ele quer no começo e lá na última cena ele fala, bom, era isso mesmo que eu queria. Então vamos ver como que as peças vão ser reajustadas. Depois desse atentado contra a Padmé, ela, depois de uma sugestão do Palpatine, aceita que o Obi-Wan, juntamente com o Anakin, sejam os membros, né, de segurança dela. E aqui a gente vê tudo que eu disse lá sobre o episódio 1, do Obi-Wan representar essa instituição, né, fria, distante dos Jedi, do Obi-Wan não ser uma figura paterna do Anakin e apenas esse representante dessa ordem. O relacionamento do Anakin com a Ordem Jedi, a gente primeiro tem que contextualizar. O Anakin tem 20 anos de idade nesse filme. Os últimos 10 anos, ele deixou de ser um escravo, nunca mais viu a sua mãe, e ele ouviu uma dualidade muito grande sobre si próprio. Por quê? Da mesma forma que ele ouvia que ele é o escolhido da profecia, que ele tem mais midi-chlorians, que ele é mais conectado com a força, que até o próprio mestre Yoda, que ele vai se tornar o Jedi mais poderoso de todos os tempos, por um lado. Pelo outro, e aqui é o que a gente vê basicamente todo o relacionamento do Obi-Wan com o Anakin nesse filme, ele está aqui submetido dentro de uma instituição, dentro de uma ordem extremamente hierárquica. Então, ele só pode fazer o que o conselho manda, não pode desviar em nada. Tudo que ele faz, ele tem que ouvir do Obi-Wan, não, parabéns, meu jovem Padawan. Ele é prometido um poder, prometido um futuro poderoso, glorioso, só que a realidade dele é de opressão, é de diminuição, ao mesmo tempo uma total indigência, uma total completa falta de desenvolvimento emocional. Porque como eu disse lá no começo, no episódio 1, essa questão de ter sentimentos e sentir medo
é um perigo, não pode existir, meu Deus, né? Vai virar tudo pro lado negro. Então esse Anakin que a gente conhece, ele tem essa arrogância que os próprios Jedi colocaram nele e tem esse embate constante com Obi-Wan, que é a função da instituição. Então, eles chegam até a Padmé para protegê-la e já começam os embates, né? O Obi-Wan muito frio, não, a gente veio aqui só para te fazer a segurança. E o Anakin, não, mas, gente, óbvio, a gente tem que descobrir quem está atrás dela e tudo. E logo depois, a própria Padmé se coloca como isca, mas antes da cena da segunda tentativa de assassinato contra ela, a gente tem uma dica do que vai acontecer, né, em um determinado momento do filme, que é o Anakin comentando com o Obi-Wan que não dorme há muito tempo, que ele está sonhando direto com a mãe dele, e o Obi-Wan, ao invés de dar o mínimo de suporte emocional para essa criança, esse adolescente que está ali, que ele deveria ser responsável por desenvolver em todos os aspectos, mas ele só quer seguir a cartilinha dos Jedi, a resposta dele é: sonhos passam com o tempo, né? Não importa que sua mãe seja escravizada, que você não vê ela há 10 anos, que a minha ordem não fez nada para tirar ela de lá e reconectar ela com você, mas sonhos passam com o tempo. Aí tem a perseguição, a nova tentativa de assassinato da Padmé, onde ela conclui com uma explorada, né, uma precarizada, uma uberizada da vida, que é o argumento que eu faço lá no Mandaloriano, que ela é uma caçadora de recompensa e foi terceirizada para fazer o trabalho de matar a Padmé. Ela é morta antes de falar quem a mandou matar. E a partir desse momento, eu vou aqui na narrativa desse vídeo focar primeiro no Obi-Wan, na questão imediata dessa perseguição, dessa trilha, né, dessa questão de matar a Padmé, e depois o que vai acontecer com o Anakin quando ele está lá cuidando da proteção dela, até eles se reencontrarem. Na sequência dessa tentativa de assassinato e tudo, é determinado novamente pelo Palpatine, e aqui, antes de eu ficar focando só no Obi-Wan Kenobi, eu vou falar só uma cenazinha, que é: se a instituição é fria, se o Obi-Wan só quer saber de seguir as regras, não se preocupa com o Anakin, com o lado emocional dele, com tudo, a figura paterna, que vem se desenvolvendo como figura paterna, é o chanceler Palpatine, é o Darth Sidious, o Imperador, que tem a cenazinha antes dele falar: não, eu vou mandar lá você para cuidar da Padmé. O Anakin literalmente fala para ele, olha, isso tem muito mais a ver com as suas orientações, com a minha paciência. E toda a conversa, né, é uma cena muito curta, é o Palpatine focando só nesse potencial gigantesco do Anakin, né? Ele não está limitando ele a nada. Então, não, se você confiar nos seus sentimentos, ou seja, o oposto que os Jedi dizem, você vai se tornar mais poderoso que o próprio Mestre Yoda. E então ele vai e a gente começa aqui a questão do Obi-Wan atrás, né, de quem está atrás da tentativa de assassinato a Padmé. E de cara a gente tem uma crítica muito severa à instituição Jedi, à arrogância deles mais uma vez. Então, a caçadora de recompensa foi morta com um dardo muito específico, e aqui mostra, como a gente sabe lá em Mandaloriano, que o Jango Fett poderia ter matado essa mulher com um rifle, podia até ter desintegrado ela, mas opta por escolher uma arma, um dardo muito específico que invariavelmente chegaria até caminho. E o Obi-Wan, quando vai até os computadores da Ordem, né, da Biblioteca Jedi, que é o centro de conhecimento da galáxia, isso não diz no filme, mas na construção da galáxia de Star Wars isso que é dito, os computadores não identificam nada. E aí ele leva o que eu adoro esse personagem, que é o Dexter Jettster, que é uma ceninha muito curta, só que ele é o único proletário que a gente vê, muito evidente aí em Star Wars, porque literalmente ele é um minerador que aconteceu de passar nesse planeta de caminho, que hoje é um cozinheiro numa cafeteirinha de Coruscant. E esse cara, um cara normal que viveu sua vida ali de explorado, ele conta pra nós: não, olha, existe esse planeta, esse dardo veio de lá, essas pessoas fazem clone, elas gostam de dinheiro. E com essa informação em mãos, de alguém que ele confia, de alguém que é amigo dele, o Obi-Wan vai até a chefe da biblioteca lá do Conselho Jedi, fala: olha, eu não tô achando esse planeta aqui e tal, me disseram que
que ele existe, e ela fala, não, é impossível. Se não está no nosso sistema, não existe. Ou seja, é o ápice da burocracia, né? Se não está aqui nos meus registros, no meu sistema, na forma com qual eu capturo o mundo, não pode existir, né? E aí, obviamente, eles estão errados. O Obi-Wan até vai até o mestre Yoda, que está ali ensinando os younglings, né? As crianças de 7, menores de 10 anos, e joga um mapinha lá da galáxia e... O engraçado é essa colocação, né? Um youngling, uma criança, levanta a mão e fala, não, é porque certo alguém veio aqui e apagou os registros. Ou seja, alguém que ainda não está moldado da mesma forma que aquela senhora que está ali há décadas pela essa ordem Jedi, essa hierarquia, essa arrogância, enxerga a falibilidade dos Jedi. E é exatamente o que aconteceu e o Obi-Wan vai lá. Quando o Obi-Wan chega até Kamino, ele é muito bem recebido, né? As pessoas estão esperando, a Ponte fala, olha, a gente achou que vocês nem mais viriam. E basicamente ele é informado que 10 anos atrás, logo após do fim do episódio 1, um Jedi chamado Sifo Dyas chegou ali e encomendou esse exército de clones. E quando Obi-Wan pergunta, esses clones são para quê? Olha, vão ser um exército da República, ou seja, né, tudo que o Palpatine está planejando para esse momento temporal que a gente está acompanhando, na verdade foi feito lá atrás. E aí, essa cena preta que está aqui, esse close que eu estou dando aqui, é para a gente focar no conceito dos clones. Os clones são seres humanos clonados do indivíduo, que isso não fala, mas é um caçador de recompensa que teve que participar de uma disputa entre gladiadores para, sendo ele vencendo e sendo mais forte, ser a base da produção desses clones. Esses seres humanos, eles vão crescer numa taxa de 2 vezes o normal, mais rápido, vão envelhecer mais rápido. Eles vão ter alterado o seu DNA no nível molecular para serem mais dóceis e obedientes e sem independência, ou seja, eles vão acatar todas as ordens, eles vão ser treinados no que mandarem eles serem treinados, e eles não vão ter agência, não vão ter individualidade de fazer absolutamente nada. Ou seja, eles não têm uma liberdade real de nascer naquele planeta, aquela cena horrorosa, daquele monte de fetinhos ali num vidro girando, uma produção em massa de seres humanos. Eles não têm liberdade nenhuma, não têm agência, ou seja, eles são escravos. Porque a partir do momento que eles são explorados para determinados benefícios, e aqui vão ser benefícios coloniais, benefícios diretamente econômicos, eles não recebem sequer salário, eles vão apenas ser alimentados e ter um trabalho a fazer, porque eles não vão para uma casa depois de um determinado período ali nas guerras. Não, eles vão morrendo ali, se morrer a gente faz mais e tá tudo bem. E esse é o exército que, como a gente sabe muito bem, os Jedi vão acabar liderando em batalha por 3 anos. E como que essa situação chega? E é aqui essa cena que eu faço questão de deixar passando aqui enquanto eu falo, para mostrar o quão é possível a gente tratar essa trilogia 1 a 3 de Star Wars sobre toda a sua temática política, só que o tanto que é difícil ficar claro essa parte da narrativa. Porque nessa cena aqui, o Obi-Wan tá ligando para o Conselho Jedi, e aí o Yoda e o Mace Windu tá aí nessa postura aqui isolada, em todo o conforto do mundo, né? Enquanto o pau tá comendo na galáxia, recebem a informação de que foi encomendado um exército, que mais de 1 milhão de seres humanos clonados e, na minha visão, escravizados, foi encomendado por um membro da Ordem Jedi, e depois que, né, desliga e eles mandam o Obi-Wan prender o Jango Fett para trazer até Coruscant, o Mace Windu tem uma atitude que era de se esperar da instituição, fala, não, a gente tá errado, a gente tem que ser honesto com o Senado, que a gente não tem mais, a nossa conexão com a força está afetada e que a gente não está podendo ser úteis mais, porque olha o absurdo que aconteceu. Porque quando a gente para pensar do que a gente assistiu nessa primeira hora de filme, os Jedi, ou alguém se passando por um Jedi, encomendou mais de 1 milhão de seres humanos clonados e escravizados. As provas disso dentro do templo Jedi foram apagadas.
E a gente sequer sabe quem foi que pagou por isso, quais são os interesses por trás. E a resposta do Yoda a essa tentativa do Mace Windu de, como diz, apagar esse incêndio e encerrar esse problema o quanto antes, é falar que não, a gente não pode fazer isso de jeito nenhum, porque senão nossos inimigos vão se multiplicar. Ou seja, nesse momento, nessa cena, o Yoda, representando a instituição dos Jedi, decide ativamente ignorar todo o absurdo, né, a tragédia humana que é a existência desses clones, desse exército em si, para proteger o seu poder dentro da democracia liberal, para proteger o poder que a instituição, que a Ordem Jedi tem. E, como a gente sabe lá pelo episódio 3, essa escolha desse momento aqui é o que leva à extinção da Ordem Jedi. Por quê? Se eles tivessem sido honestos e falado para o Senado sobre tudo que aconteceu, seria um escândalo. Talvez eles, muito provavelmente, teriam saído dali, né? Não teriam mais as funções que têm. E a República ia seguir com o seu exército aí de clones para poder, né, seguir os planos do Palpatine. Só que não. O Yoda prefere a mentira, prefere a manutenção dos seus privilégios e isso vai custar toda a Ordem Jedi para eles. Vamos pausar por aqui, né? Essa descoberta e reação dos Jedi, porque a próxima vez que eu falar dessa questão do Obi-Wan Kenobi e dos Jedi vai ser quando a gente reencontrar o Anakin. Então vamos ver o que aconteceu com o Anakin durante essa caçada, essa busca do Obi-Wan Kenobi pela fonte, por quem quer matar a senadora Amidala. O Anakin e a Amidala vão para Naboo, para o planeta natal da senadora, para poder protegê-la, né, contra essas tentativas de assassinato. E na despedida fica muito claro novamente a questão, né, da hierarquia e dessa frieza do Obi-Wan, que fala para o Anakin, né, em vez de ter uma despedida ali, como alguém que realmente se importa com ele, que olha, você não faz nada sem falar comigo ou com o conselho antes. Ou seja, tudo aquilo de falar do poder dele e tudo, mas deixando ele totalmente sem agência, totalmente sem independência. E aí eles chegam lá em Naboo. Eu não vou entrar na questão das cenas de romance, que são as piores cenas que existem na saga de Star Wars. São uma das piores cenas no cinema, é ruim demais, é muito mal escrito. Hayden Christensen não dá para engolir, a Natalie Portman tá engessada, embora ela seja uma atriz fantástica, então eu não vou tratar disso. As únicas coisas relevantes são uma pequena fala política que tem ali logo que eles chegam, que tem aquele conselheiro ali, meio que prefeito da capital, junto com a rainha, onde basicamente eles falam, a segunda crítica ao judiciário. A gente teve uma crítica ao judiciário lá no episódio 1, sobre essa mesma questão da Federação de Comércio, e aqui esse prefeito de Naboo fala, olha, depois de 4 julgamentos na Suprema Corte, a Federação de Comércio, por tudo que fizeram lá no episódio 1, segue impune. E a resposta da nova rainha é não, mas nos resta confiar na República, porque a partir do momento que a gente coloca a República em dúvida, é o momento que ela vai cair. Ou seja, é o suco de liberalismo, né? É esse bom senso disfarçado numa mesmice eterna. E aí, depois de toda a questão do namorico lá e tal, a Padmé, ao ficar sabendo que o Anakin tá sonhando com a mãe, tá angustiado e tudo, como ela é uma pessoa que, por mais que não tenha motivo, ama o Anakin e conhece a história, vai lá com ele para Tatooine. Chegando em Tatooine, a gente reencontra o Atto, que é o antigo proprietário do Anakin e da Shmi Skywalker lá no episódio 1, que fala que vendeu a Shmi faz algum tempo para alguém lá em Mos Eisley, para o tal do Krieg Lars. E aqui é bom eu deixar claro quem é essa pessoa que comprou a mãe do Anakin e que é o pai do Uncle Owen, né, do tio Owen, que vai criar o Luke. Basicamente é um homem branco, escravagista, que está num local ali do deserto, dentro de uma propriedade indígena, que é dos Tusken Raiders, que está explorando a pouca quantidade de umidade que existe ali e ainda chama esses indígenas do local de animais, né, loucos e insensatos. É um reaça do cacete. E é essa pessoa que comprou a mãe do Anakin e é nessa visão de mundo, nessa situação econômica de exploração que o Luke Skywalker vai ser criado aí entre o episódio 3 e 4.
Chegando lá, tem as apresentações, etc. E o Anakin vai até os Tusken Raiders, né? Com a ajuda dos Jawas, ele chega até os Tusken Raiders. E aqui, embora a atuação do Hayden Christensen nunca deixe de decepcionar, é impressionante a regularidade da ruindade desse canadense, a gente tem uma cena triste, que é essa criança, esse escravo que foi tirado desse planeta por conta da promessa, né, de aventuras e de uma vida digna com essa ordem. 10 anos depois, totalmente sem nenhum desenvolvimento emocional, ou seja, tem 20 anos, mas é totalmente descontrolado por conta desses aspectos que eu venho trazendo, né? De um lado dizem que ele é todo poderoso e que vai ser responsável por trazer o equilíbrio da força na galáxia. Por outro, ele é um jovem padawan, que nem Jedi é ainda, como a própria Padmé fala lá em Naboo. E, finalmente, ele tem acesso, contato a alguém que o ama genuinamente, alguém que ele ama de verdade, que a mãe até consegue ter um pouco de voz na força para falar o tanto que ele tá bonito, tá grande, o quão orgulhosa é ele, e ela morre. Ou seja, no meio do episódio 2, a gente já tem toda a construção para entender por que o Anakin vai trair a Ordem Jedi lá no episódio 3. Normalmente as pessoas consideram o episódio 3 o melhor filme da trilogia nova e apontam repetidas vezes essa questão de quão fácil foi ele virar para o lado negro. Mas na verdade não. A precariedade com a qual a Ordem Jedi criou o Anakin Skywalker, um indigente emocional, alguém que não pode amar, que não pode sentir, que tem que ouvir tudo que for dito para ele de cabeça baixa, enquanto existe uma Padmé que o ama de verdade, o leva para reencontrar com a mãe, existe um Palpatine que, por mais que seja por interesse, está ali falando, reforçando as habilidades dele, dizendo o que ele é capaz, é óbvio que ele vai escolher. E é óbvio também que, dado esse turbilhão de coisas que está acontecendo, a perda da mãe, a diminuição constante dos Jedi, a promessa de poder infindável que o Palpatine representa, mas que só entra na cabeça dele por conta dos Jedi de sua profecia, que ele vai exterminar todo mundo que tem ali. Ele é a primeira missão deles sozinho, sem supervisão. Ele perdeu a única pessoa que ele amou de verdade na vida, porque eu estou considerando aqui que o relacionamento acabou de começar com a Padmé de verdade. E ele tem todo esse poder, né? E é óbvio que ele vai descontar essa raiva. Depois a gente vê ele pega o corpo, leva lá para ser enterrado e tudo, e ele vai conversar com a Padmé, né, sobre o ocorrido. E é um resumo disso que eu estou dizendo, né? Ele fala: eu deveria ser poderoso o suficiente para que esse tipo de coisa não aconteça. Eu deveria ser capaz, inclusive, de impedir as pessoas de morrerem. Só que quem me poda, quem me impede é o Obi-Wan. E aqui, ele está usando a figura do Obi-Wan porque é a pessoa mais próxima dele, mas ele está atacando a instituição do Jedi, que, sabendo desse potencial, diminui o tempo todo. E ele confessa o genocídio, confessa o seu ato total de violência. E a liberalzona da Padmé, né, depois dessa confissão de genocídio, alguém que ela está se envolvendo romanticamente, não se importa, né, que a gente possa fazer uma gracinha aqui sobre os liberais, os fascistas serem do mesmo saco, etc. Mas é tipo isso. É nesse momento que a gente tem o reencontro e a gente volta a ter aqui a narrativa do Obi-Wan e do Anakin, né, na mesma sequência, que é para a conclusão do filme, que é basicamente o Obi-Wan, depois de, né, descobrir caminho, passar a informação dos Jedi para os Jedi sobre os clones, ele tem uma luta ali com o Jango Fett, rastreia ele segue até o planeta de Geonosis. Tom Obi-Wan descobre que o Conde Dooku está ali com a Federação de Comércio, que são os vilões lá do filme 1, que é quem querem matar a Amidala, tá com o pessoal dos bancos, tá com o pessoal da Tech Union, né, tipo os Facebook da vida, da parte técnica, e tá com os industrialistas, que são os insetos ali de Geonosis, que tem as forjas, né, as indústrias, que estão produzindo o exército dos separatistas. Quando ele vai contar isso, ele não consegue se conectar diretamente com a capital,
descobre que o Anakin está em Tatooine e pede, ó, manda essa transmissão para a capital. E aí todos assistem, né? O chanceler, os Jedi, os senadores e o Anakin ali em Tatooine com a Padmé assistem o Obi-Wan falando dessa criação do exército separatista, do que eles estão planejando, que vai ter mais de 10 mil sistemas e tudo, e a gente vê ele ser preso. E a Ordem Jedi, como não podia ser diferente, fala pro Anakin que o que ele tem que fazer é ficar quieto, enquanto eles vão ali esperar a votação para ver o que vai virar, se vai ter o exército da República ou não. E o que acontece? O Anakin ia obedecer, né? Ele ia obedecer e enfim, obedecer a Ordem Jedi e ficar ali quieto. E a Padmé, que conhece o Obi-Wan, que deve ter um carinho por ele, por ter sido responsável por ela sobreviver há 10 anos atrás, ela fala, não, vamos lá, a gente está mais perto, ele é seu amigo e tal, enfim. E aí, meus queridos, meus camaradas, basicamente a gente vai ver o Anakin chegar e deliberadamente matar 17, sim, esse número cabalístico, 17 geonosianos, seres vivos alienígenas, ao chegar ali para salvar o Obi-Wan. E, obviamente, como é costumeiro até aqui na grande parte da nossa humanidade, quem mata alguém vai ser executado. Então, o Obi-Wan, que estava preso ali como um espião, ele só desce para ser executado depois que o Anakin chega matando quase 20 membros daquela sociedade e todos os 3 serão executados. Toda a questão de geonoses, que essa conclusão do filme 2, ele é muito absurda. Por quê? Até o ataque do Anakin de matar os genosianos que vão ali, né, tentar impedir ele, e os 3 ali, o Obi-Wan, Anakin e a Padmé sendo executados, o que Geonose está fazendo? Se a República é uma democracia e o que os geonosianos estão fazendo é basicamente construir um exército, que como a gente sabe lá do filme 1, é totalmente normal que cada planeta tenha o seu exército, a Federação de Comércio tem o seu, e se organizando para uma luta política separatista. Moçada, eu vou adicionar essa parte por áudio. Esse filme se inicia com um atentado terrorista e vai terminar com a guerra interplanetária. É aqui que o George Lucas enterrou a sua crítica ao George Bush e às guerras imperialistas no Afeganistão e no Iraque. Porém, percebam que, por mais que a Federação de Comércio, juntamente com o Conde do Oak e o seu capanga Jango Fett, tenham explodido a nave da Padmé, matando várias pessoas, isso não significa que todos os planetas que se alinham separatistas concordem ou sequer tinham noção de que esse tipo de estratégia violenta está sendo aplicada. Esse ataque isolado do início do filme, de membros específicos do movimento, no caso a Federação de Comércio, Conde do Oco, está sendo utilizado como uma justificativa pelos Jedi para invasão e assassinato de cidadãos de Geonoses que não tem absolutamente nada a ver com o atentado e nos mostrado no começo do filme. Foi uma invasão que ocorreu apenas para dar largada aos interesses colonialistas e imperialistas de Palpatine e de seus óbvios apoiadores dentro da elite econômica interplanetária, que pagaram tanto pela construção dos clones há 10 anos atrás, quanto pelas naves que miraculosamente apareceram no final desse filme 2, e também foram as mesmas pessoas que mandaram explodir a bomba que atingiu a nave de Padmé e causou o início de toda essa questão. Ou seja, esse filme 2 de Star Wars pode significar que o Sr. George Lucas acredita que o 11 de setembro foi um atentado organizado pelos próprios Estados Unidos para eles poderem ter uma desculpa, poder invadir países nos quais eles tinham interesses no petróleo, porque basicamente essa é a narrativa que a gente está vendo aqui nesse filme do episódio 2. E, em cima disso, o que a gente vai ver é lá na República, o Palpatine ganhar o poder de criar o exército da República, e vai aproveitar os clones, né, que os Jedi informaram dos clones, sem contar os detalhes mais sórdidos. Obviamente aqui, aí entra o negócio de ser o idiota do Jar Jar que dá o poder para mostrar essa conversinha liberal que se fosse alguém inteligente teria feito isso, quando na verdade a gente sabe muito bem que ali é mais um liberal qualquer. Seria muito tranquilo isso acontecer, porque no mundo real
os liberais dos Estados Unidos, os democratas, votam para a manutenção das guerras até hoje, por mais que queiram dizer o contrário. Essa república, junto com esses Jedi, não vão ter vergonha de chegar com esse exército de clones escravizados lá, que o Yoda foi buscar pessoalmente para encerrar a festa. Antes dos clones chegarem, a gente ainda tem o Mace Windu chegando ali com vários Jedi, e o que a gente tem para tirar desse momento, desse primeiro ataque dos Jedi a Geonosis, é exatamente isso. Se eles são diplomatas, né, e espiritualizados e tudo, por que eles não tentaram primeiro descobrir qual é o motivo dos Jedi ali estarem sendo o Obi-Wan, o Anakin e a Padmé estarem sendo executados? Porque eles não estão sabendo que o Anakin chegou matando 20 pessoas. E então, o Mace Windu chega atacando, né? Chega com todo mundo ali, começa a guerra aberta. É muito bom que a gente vê vários Geonosianos morrendo, ou seja, Jedi matando seres vivos. E aqui, obviamente, eles vão perdendo pelo número gigantesco de robôs e dos Geonosianos, que é muito maior que eles. Mas tem uma cena destacada, além da gente ver a Padmé matando os Geonosianos também, essa liberal limpinha matando seres vivos, que é o Mace Windu lutando contra o chifrudo, aquele monstro que está ali, aquele alienígena que estava lutando contra o Anakin. Ele foge, luta com ele. Naquele momento de fraqueza, o Jango Fett, que ficou grilado do Mace Windu chegar colocando sabre de luz no pescoço dele, pula na arena para lutar contra o Mace Windu, mata esse chifrudo com um tiro. E o Mace Windu, esse Jedi super poderoso, que poderia ter empurrado o Jango Fett para longe, poderia ter cortado uma mão, a perna, as duas mãos que fossem, ele arranca a cabeça do Jango Fett em frente do filho dele que estava ali assistindo de cima. Ou seja, se lá em Mandaloriano, um combate de um Mandaloriano com um bicho chifrudo, a gente viu a força ser utilizada para salvar a vida do Mandaloriano, né, em detrimento da vida daquele animal alienígena ali, a gente vê a força aqui sendo totalmente corrupta. Que é alguém super poderoso que não necessitava matar o Jango Fett, não necessitava matar aquele ser humano, opta de decapitar a pessoa na frente do próprio filho, e é por isso que essa cena que eu vou deixar aqui, que é o Boba Fett pegando o capacete do pai depois e colocando na cabeça, é a marca que a gente tem que ter quando a gente pensar na Guerra dos Clones e o que está começando com esse ataque dos Jedi em Geonosis. Se existem dezenas de milhares de sistemas, de planetas que estão com separatistas, aí não vai ser só guerra de Jedi com os clones contra robôs. Vai ter resistência local lá também. E os Jedi, para manter a paz e a ordem na galáxia, focando muito mais na ordem do que na paz, vão matar essas pessoas também. E esse é o peso, essa é a escolha que foi feita. E aí tem essa coisa meio doida, meio kamikaze do Mace Windu, por mais que tenha diminuído metade dos Jedi que chegaram ali não aceitar, se não vou virar um refém aqui pro Conde Dooku, eles seriam exterminados, e aí chega, né? Que é essa coisa horrorosa, essa coisa escancarada, que é o início da guerra, que onde o primeiro tiro, as primeiras mortes foram cometidas pelo Anakin, e o ataque aberto, bélico, né? Com naves, com um exército de clones, com aqueles clones escravizados, chega sobre a batuta do general Yoda. Toda vez que vocês verem aqui essas cenas do final do episódio 2, dessas naves redondas subindo e sendo destruídas, seja pelos mísseis da nave lá do Obi-Wan do Anakin, seja porque o Yoda mandou concentrar todo o fogo nas naves mais próximas, por que será que não mostra lá dentro? Será que só tem robô governando e comandando aquela nave lá dentro? Só que aí a gente lembra que a gente já viu quem são, o que está controlando esse tipo de nave no episódio 1. E são os Neimoidianos, são a raça de pessoas que compõem a Federação de Comércio. Então, os Jedi chegam não apenas atacando a vida, né, alienígena ali dos Geonosianos enfim, reprimindo qualquer tipo de organização política de resistência, de
de oposição que seja, e ainda estão matando centenas, né? Se pensar até milhares de outros seres vivos que estão ali comandando aquelas naves que estavam ali a princípio no seu direito democrático de se organizar politicamente. Então, no fim, e aqui uma coisa bem marcante do episódio 2, que por seus vários erros, pode até ser considerado com vários argumentos o pior filme da trilogia nova, é que todas as cenas de ação, por esse excesso de digitalização, esses efeitos visuais predominantes, a gente não tem ali muito risco, né? A gente não se conecta com nada, porque a gente sabe que tanto a luta final do Conde Dooku com Anakin e Obi-Wan, como o Conde Dooku com o Yoda, que ninguém ali vai morrer, né? A gente está no meio de uma trilogia, a gente sabia que o Conde Dooku não ia morrer, a gente sabia que os principais não iriam morrer, então é um tipo de... toda a ação desse filme é muito diluída por esse excesso do recurso dos efeitos visuais. E aqui a gente pode traçar todo um argumento sobre essa crítica, né, dessa artificialidade e linkar isso com o neoliberalismo, essa vida cada vez mais rápida e a criação desses mundos fora da nossa realidade para as pessoas se identificarem ao invés de lutarem pela alteração e mudança desse mundo aqui. Mas eu deixo isso para outra hora e vamos para a conclusão do filme. O Anakin perde um braço, o Obi-Wan apanha do Conde Dooku e a gente vê aquela cena, aquela coisa ridícula de mostrar o Yoda lutando com o Conde Dooku, mostrar o Yoda com a espada. E antes, né, de eu começar a gravar o Cine Marxistas, eu sempre tinha problema com essa cena, porque na minha cabeça, né, como uma criança, como alguém que cresceu assistindo Star Wars e consumiu muito, a questão do Yoda sempre foi mostrar a força como essa coisa, né, que mantém a galáxia junta e é algo que atravessa todos os seres vivos e tudo. Então sempre seria desnecessário mostrar ele lutando com o sabre de luz, porque a abrangência, né, que você teria com o domínio da força é muito maior do que apenas brandar uma arma. Só que agora eu gosto, porque mostra que o Yoda é alguém que está sendo a representação máxima dessa instituição fria desde o filme 1, né, que brigou e queria julgar uma criança por ter medo, depois de passar 10 anos, toda a sua vida sendo um escravo num planeta estranho, tendo sido arrancado da sua mãe e obviamente está com medo naquela situação que ele estava no conselho. Ele age da mesma forma lá no episódio 5 com o Luke Skywalker, né? Então você não tem que pensar, você tem que fazer o que eu estou te dizendo, não, você não tem que salvar seus amigos, você tem que ficar aqui para seguir o que eu estou te dizendo. E o que o Luke faz lá desobedecer é que leva ele para um caminho de sucesso que a gente não vê os Jedi terem aqui. Por quê? Como eu disse lá atrás, no momento que o Yoda resolve ficar calado sobre os clones. As decisões do Yoda no filme 2 levaram à extinção da Ordem Jedi. Se o Yoda tivesse concordado com o Mace Windu e tendo sido honesto, eles poderiam perder todo o poder institucional e político que eles tinham, mas por mais que isso não impedisse o Imperador depois de usar o exército de clones que ele tinha para perseguir os Jedi, seria muito mais difícil do que no meio de uma guerra, né, chamar uma Ordem 66 ali, ativar uma programação interna dos clones e exterminar os Jedi onde eles estavam. E a coroação, né, dessa figura truculenta que é o Yoda é exatamente ele sacando um sabre de luz, mostrando tanto que ele é superior ao Conde Dooku para salvar o Anakin e o Obi-Wan. E a cereja no bolo é na cena final, onde o Obi-Wan, que quando estava preso, ouviu toda a história da trilogia nova da boca do Conde Dooku. Olha, tem um cara chamado Darth Sidious e ele está controlando o Senado e tudo que a gente está vendo é reflexo disso. O Yoda fala, não. Tudo que ele está falando é mentira. Ele é do lado negro. Tudo que a gente não deve confiar nele. Ou seja, se você é Jedi, se eu te conheço há anos, se eu fui seu mestre, mas se você saiu da ordem, automaticamente você é do lado negro, você não merece ser ouvido porque você não está mais aqui sobre os nossos dogmas. E a cena final, né, as cenas finais, que é o casamento do Anakin com a Padmé, que vai significar aí o eventual nascimento do Luke e da Leia, juntamente com, né, o início ali daquelas milhões de clones saindo nas naves
para a guerra seguir, nos mostra que todas as peças em jogos do Império estão prontas, né? No executivo, o chanceler Palpatine ganhou mais poder e vai continuar, obviamente, quando for imperador. As instituições políticas, o Senado, continua sob poder, e está e vai continuar por muito tempo com o chanceler, então ele tem controle também. A única questão que vai mudar é esse braço opressivo, esse braço, como diz, armado desse Estado, dessa democracia liberal. Que ao invés de ser o Jedi com todo o seu poder com a força, toda essa questão espiritual, agora vai ser substituído por esses seres humanos clonados, escravizados, que no fim das contas vão ser quem vão exterminar os Jedi. A significância aqui do Anakin estar casando na cena final com a Padmé, por mais que a gente possa dizer que o romance foi muito mal tocado, que não faz sentido, que a Padmé viu ele cometer um genocídio, tá casando com ele poucos dias depois, mas mostra um pouco da felicidade, da alegria, do amor que o Anakin recebe no meio desse turbilhão, no meio dessa criação totalmente fria, distante, que o diminui e que o coloca numa posição inferior a todo momento. Essa criança que era feliz e solícita e ajudava os estranhos no episódio 1, torna-se, né, essa pessoa cheia dos embates colocados nele pela própria ordem e desobedecendo frontalmente essa ordem, consegue não apenas se despedir da sua mãe, por mais que isso tenha significado o que significou, mas também, por conta do amor dessa mulher, do amor da Padmé, ter um mínimo de alegria, ter poucos momentos ali onde ele possa ser mais completo. Então, por mais que no filme 3, que vai sair em breve, a gente vai ver ele totalmente tomando o caminho fascista, se deu para ele agarrando aí nas poucas coisas boas que ele tinha na vida. E a Padmé era a única coisa boa, efetivamente, que ele tinha na vida dele. E é por isso que o que a gente vai ver no episódio 3, né, tanto da conversão final do Anakin para o Darth Vader, do Jedi para o Sith, do democrata liberal para o fascista, foi em cima dessa falta de amor, dessa indigência emocional, desse isolamento que a Ordem Jedi impôs ao Anakin durante a sua formação. Aguardem o próximo Cine Marxista para a gente seguir na conclusão dessa saga, onde cada vez mais fica claro que os Jedi foram ativamente culpados e responsáveis pelo seu próprio extermínio, em cima da sua arrogância, em cima da sua necessidade de se manter como instituição. E esse é o vídeo sobre o episódio 2 de Star Wars, o Ataque dos Clones. Eu espero que sirva para a gente poder fazer reflexões acerca de quais instituições estão sempre aceitando, né, qualquer tipo de ordem, qualquer tipo de imposição para poder manter os seus privilégios e seus poderes. E se você gostou desse conteúdo, se você especialmente achar que deve, se inscreve no canal, aperta o sininho, compartilha esse vídeo, manda para os amigos que possam se interessar tanto pela análise política, tanto pela questão cinematográfica. E eu fico por aqui, mando meus cumprimentos e desejo toda a saúde para vocês. Até mais.